Ave Maria, sou o servo missionário Roberto. Teve um protestante falou que ia me refutar, que meus vídeos eu estou ensinando doutrina errada, etc, piriri, parará. Até agora eu não vi nada no Face, você que disse que ia me refutar com a palavra. Eu desafio qualquer pastor, cara, refutar os meus vídeos aí. E a pregação de hoje, o ensinamento de hoje é: herege rejeita a igreja. São os hereges, que essas igrejas vindas de homens, segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. São esses pastores, como diz Isaías 56:11, são pastores saciáveis, são pastores que nada observam, que vão fundar essas seitas, essas igrejas, essas divisões, esses Jesus diferente. Em Gálatas lei 1, simples, não há dois evangelhos. Não há duas formas de pregação. Cristo não tem várias esposas. Cristo não tem várias cabeças. Cristo só tem uma esposa e uma só cabeça. Já viu? Uma cabeça com vários corpos? Não existe isso. Interessante. O estudo é simples, cara. Aqui Cristo está profetizando uma igreja futura. Mateus 16, 18, eu te declaro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é sobre ti, sobre a sua pessoa, Pedro, eu edificarei essa igreja que eu vou fundar lá na cruz, porque eu sou a igreja, eu sou a palavra, e não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro, tu és Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. E te darei a chave de ligar e desligar. Eu te darei, 19, a chave do reino do céu. Do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você cai no versículo antes, que isso dá dando esse primato, essa chave de ligar e desligar. Pedro, se você for meditar em João 21, do 15 a 17, Pedro apacenta minhas coisas, Pedro apacenta minhas ovelhas. E essa igreja, 1 Timóteo 3,15, que é o baluarte da verdade, que é essa igreja que vai ter a chave de ligar e desligar. E quem não ouve essa igreja, como vai dizer em Mateus 18, 17, é um pagão e um publicano. Que interessante. É simples, cara. Se você for meditar aqui, mas Mateus 18, 20, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quer dizer o quê? Eles usam esse texto porque para negar que onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali estarei. Não, meu irmão. É onde só vai estar onde tem o primato de ligar e desligar. Igreja protestante tem esse primato, tem essa profecia, tem essa revelação, tem esse pastor que é Pedro? Não. Então, é igreja de homens que não tem o primato de ligar e desligar. São pregações autenticamente adulteradas e farrajuda e farrapuda. Doutrinas falsas, de fábulas, de novidades que não vêm lá do fundamento do magistério de acordo com os apóstolos foi pregado. Como vai dizer aqui em Timóteo, 1 Timóteo 4, 4:1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espírito embusteiro e doutrina diabólica, apartando da fé. Que fé é essa? Sobre o fundamento dos apóstolos. Que fé é essa? Um só batismo, uma só fé. Efésios 4:5. Que fé é essa? As apóstolos 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, Marcos 1:22. Ou então, João 7:17. E se você ficar melhor aqui, em Timóteo, 1 Timóteo 4:6, recomenda esta doutrina. Recomenda essa doutrina aos irmãos. E será bom ministro de Cristo, Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. Ao 1 Timóteo 4:2, de hipócritas e impostores que, marcado na própria consciência, com ferreira da infâmia. Olha só que interessante. O Espírito diz especialmente que nos tempos vindouros, é essa atualidade, onde apostar da fé, dando ouvido a espírito embusteiro, é a doutrina diabólica. Aí você vê essas
essas igrejas dando ouvidos a espírito embusteiros, doutrina diabólica, que é ao contrário da doutrina que foi ensinado e pregado. São mestres que se apartaram da tradição, que se apartaram do magistério, são mestres que não acreditam no pastoreio da autoridade de Pedro de ligar, desligar sobre essa igreja, sobre esse corpo místico. Se você for mais além ainda, ó, 2 Timóteo 4, 2 e 4. Ó, apegado à palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreender, ameaça, exaltar, com toda a paciência, empenho de instruir. Ó, quer dizer o quê? É nossa obrigação pregar, proclamar e insistir com a sã doutrina da verdade que é ensinada pelos vossos apóstolos e pela igreja. Que interessante. 3, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão uma sã doutrina, ó, da salvação, levando pela própria paixões e período de escutar a novidade, ajuntarão mestres para si. Quer dizer o quê? Não suportarão a sã doutrina que foi ensinada por Cristo e passada pelos seus apóstolos. Quer dizer o quê? É muito melhor você ir numa igreja de homens que não tem essa doutrina, que se apartou dessa doutrina, acreditar nessa fábula, nessa novidade, milagres e prodígios enganadores. Faça essa campanha, faça esse voto, você vai prosperar. Essas revelações protestantes, essas revelações de adivinhação. Aos 4, apartarão os ouvidos da verdade e se tirarão a fábulas. Ó. Aonde está a sã doutrina da verdade? O caminho da salvação? Em Atos Apóstolos 2,47. Atos Apóstolos 2,42. Mateus 16, 16 até 18. Ou 1 Timóteo 3,15. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Coríntios 12. Os apóstolos são membros desse corpo místico e se unem com a cabeça e com o corpo. Aos 3, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Ó, não suportarão a sã doutrina da salvação. Ó. Que sã doutrina é essa? Em Gálatas lá 2, 1, o apóstolo Paulo fala que não há dois evangelhos. E tanto se você for perceber em Gálatas 1, ali 10, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 9, repito, aqui, o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente daqui, receber, seja ele excomungado. Agora você cata aqui em 2 Coríntios 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando, vos outros Jesus diferente daquele que você tem pregado, ou você trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado, igualmente aceitai. Olha só que interessante, outro espírito, outro evangelho que não leva o caminho da salvação, que maqueia uma salvação falsa, uma doutrina falsa, que não vem lá sobre ti, Pedro, e de forma igreja, que sob essa jurisdição de ligar e desligar. Aquele que não ouve a igreja, Mateus 18, 17, é um pagão publicano. Que interessante. E em João 6,45, ó, está escrito nos profetas, todos serão enviados por Deus. Assim todos aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Ó. Quem enviou? Quem ensinou? Cristo. A quem? Aos seus apóstolos, que vai edificar esse corpo místico que está na unidade. Que tem sob a jurisdição de Pedro. Por quê? O primato de ligar e desligar. Doutrina dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos. Que interessante. Essa é a realidade, cara. João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, este é que viu o Pai. Olha só, 47, ó. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Que interessante. A doutrina aqui, ó. João 7, 17, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus
ou você fala por mim mesmo? Que interessante. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo perseguia quem? Os apóstolos. Por que Cristo aparece a Saulo e fala, por que tu me persegue? Então, quem persegue a doutrina da igreja, quem persegue os fundamentos dos apóstolos, quem persegue os sucessores dos apóstolos, quem persegue esse corpo místico que é a igreja esposa de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. Que interessante. E a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3, 10. 9. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, ministério oculto, desde a eternidade em Deus que tudo criou. Assim, de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Que igreja é essa? Ser de um só corpo, um só Espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocação em uma só esperança. Há um só Senhor, um só batismo, um só fé e um só batismo. Efésios 4, 5. Interessante. Esse é o caminho da verdade. Não essas igrejas vindas de homens. Não tem a verdade. Tem o engano. Por mais que seja uma pregação bonita, por mais que seja uma pregação valorosa, mas não tem o ensinamento dos apóstolos e não tem a chave de ligar e desligar. Só o primato da igreja de Cristo deixou autorizado na terra. Que igreja é essa? Católica, apostólica, romana. Por que católica? É universal. Romana, por quê? Não foi Constantino e nem Imperador Teodósio, foi o próprio Cristo que quis assim. Que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia, que o livro termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma. Que são os eleitos. Como diz lá em Romanos 1, do 6 em diante. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto, é um estudo simples para você entender o fundamento dos apóstolos e o primato sobre ti, Pedro, de fé da minha igreja, o pastor universal, sucessor de Cristo, que tem a autoridade de ligar e desligar. Que interessante. Glória a Deus, aleluia, salve Maria.